agora que estamos completamente abençoados, vou convidar para abrir o nosso sarau o primeiro sargento bombeiro militar Paulo Teodoro de Oliveira, do 6º Grupamento de Bombeiros, Parque dos Poderes. Ele vai apresentar um conto poético de sua autoria. E eu gostaria que vocês observassem a performance que ele achou muito interessante para apresentar esse conto para todos nós. Por gentileza. Vida de herói. Paulinho era o único filho de uma família de lavradores que havia se mudado há pouco tempo para a pequena cidade do Sol. Como toda criança, na magia dos seus 8 anos, Paulinho era um menino sonhador. Acreditava em super-heróis e na existência de fadas. Colecionava brinquedos e sentia-se orgulhoso em organizar seu exército de soldadinhos de chumbo à cabeceira da cama. Adorava ouvir histórias de bombeiros e só dormia se estivesse abraçado a um dos seus caminhõezinhos vermelhos com escada e equipamentos de combate a incêndio que até parecia ser de verdade. Ele admirava o trabalho dos homens do frio. Acreditava que eles eram como os anjos, que habitavam outros mundos e que apareciam todas as vezes que alguém estivesse em perigo. Desejava poder um dia ser como eles. E às vezes, durante seu sono inocente, sonhava que estava sobrevoando as nuvens e lá de cima observava a cidade, as pessoas e os animais. Em suas aventuras, usava sempre uma capa e um capacete de soldado. Mas o que o deixava mais orgulhoso era um brasão bem grande em forma de círculo que ostentava em seu feitiço de anjo. Mas logo chegava o sol e com ele a manhã de um novo dia. Paulinho então deixava de ser o salvador da humanidade e voltava à realidade, ao mundo das pessoas grandes. Ia para a escola cantarolando pelo caminho, e se alguma viatura de bombeiros passasse por ele com as sirenes ligadas, ele acenava, pulava e gritava com toda a sua força, enquanto seu rosto rolava uma lágrima emocionada. Ele queria falar com eles, poder tocar seus rostos, entrar na viatura e ajudá-los a salvar as pessoas do perigo. Certo dia, seus pais tiveram que sair
e deixaram Paulinho sozinho em casa. De início, ficaram preocupados, mas ele era um menino muito obediente, sendo motivo de orgulho para sua família. Paulinho, querendo tranquilizá-los, encheu o peitinho de ar a fim de parecer um pouco maior e disse: "Pode ir, papai, eu tomo conta da casa." Em seguida ficou acenando no portão, fazendo pose de gente grande. Afinal, ele se considerava um super-herói, e heróis não têm medo de nada. Então, sozinho, com suas fantasias e imaginações, decidiu brincar de anjo da vida. Amarrou uma capa de cor vermelha nas costas, calçou as botas do pai e pronto. Lá estava um bombeirinho. Em um dos quartos da pequena casa, ateou fogo em um travesseiro e saiu correndo em direção ao jardim, imitando a sirene dos bombeiros. Pegou a mangueira utilizada para molhar as plantas, mas na pressa esqueceu-se de ligar o torneiro. Entrou no quarto, que já estava tomado pela fumaça, apontou a mangueira para o fogo. A água não saiu. Seu precioso equipamento de combate a incêndio havia falhado. Porém, Paulinho não se deu por vencido. Tentou de tudo ao seu alcance para controlar a situação. Afinal, um herói de verdade não desiste do seu objetivo tão facilmente. Seu esforço, no entanto, foi inútil. As labaredas ficavam cada vez maiores. Ele decidiu fugir, mas já era tarde. Tudo queimava à sua volta. O ar ficava cada vez mais irrespirável. A temperatura insuportável. Paulinho agonizava indefeso dentre as chamas ardentes, enquanto seu rostinho avermelhava-se à proporção daquele vulcão ensandecido. Desejou estar sonhando. Como era gostoso aquele sonho. Lembrou-se da visão que tinha lá do alto, da fofura das nuvens e do frescor dos ventos em seus cabelos. Como era gostoso fazer parte daquele corpo de anjos, anjos que vivem em prol da humanidade. Sabia que se algum deles estivesse ali, ele estaria salvo. Porém, os homens do fogo não apareceram. E aquele cenário de horror logo engoliu seus sonhos, juntamente com suas últimas esperanças. E de joelhos, com as mãozinhas apontadas para o céu, o bombeirinho sucumbiu, inconsciente e solitário. Os bombeiros chegaram, como se surgindo das nuvens, nas asas de um elegante cruzeiro. Lá estavam eles, os anjos pantaneiros do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Tudo parecia perdido. O comandante de socorro ordenou que o local fosse isolado para que as chamas não atingissem outras residências. Num dado momento, alguém informou aos bombeiros que havia uma criança presa dentro da casa e que há pouco tinha ouvido pedidos de socorro. Diante desta preciosa informação, um dos bombeiros imediatamente avança contra aquele inferno de fogo. Sua inconsequência lhe custaria a vida. Porém, ao contrário do que muitos imaginaram, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. E decidiu que por uma vida valeria a pena correr o risco. É comum ver estes homens doarem-se em prol da vida alheia. Vivem sob o nobre lema: vidas alheias e riqueza salvada. O pequenino tinha razão por acreditar na dedicação e no amor destes homens em relação à vida. Num mergulho aparentemente fatal, aquele homem desapareceu por entre as chamas do inferno em busca do pequenino. Em meio às labaredas, aço contorcido, não se deu por vencido em momento algum. E utilizando sua
seu instinto e experiência, logo encontrou o pequeno tesouro. Envolveu em sua capa e, para a alegria de todos, ressurgiu das chamas com a criança nos braços, como um sonho, vencendo a névoa de um pesadelo. E apesar de exausto e com queimaduras por todo o corpo, começou a reanimar seu pequeno tesouro. Após várias tentativas, sem sucesso, o bombeiro abriu sua capa e, decepcionado, soluçou. Havia chegado tarde demais. Inconformado, retirou seu capacete e do seu rosto, marcado pela fuligem daquele horror, correu uma lágrima de dor. Não percebeu que, por ter acreditado e dado o máximo de si, o pequenino, como que por um milagre, havia voltado a respirar. Paulinho abriu os olhos lentamente e, ao ver aquele homem, aquele anjo de joelhos ao seu lado, sorriu apesar da dor. Sorriu, pois tinha certeza que eles viriam. Eles sempre aparecem quando alguém precisa de ajuda. Estendeu suas mãozinhas queimadas em direção ao rosto do seu Salvador e o tocou com ternura. Então nosso herói, despido da imponência de sua máscara, chorou de alegria. Durante o resgate de Paulinho, a farda daquele bombeiro rasgara-se. Então, Paulinho percebeu que em seu peito havia sangue, que em seu rosto havia dor. Por um momento ficou decepcionado. Descobriu que o super-herói que tanto admirava era feito de carne e osso, assim como ele. Que não era indestrutível, que podia ser ferido e até mesmo morto. E era vulnerável e até sentia medo. Mas logo se alegrou. Quem mais poderia enfrentar a própria morte para salvar um desconhecido? Quem mais renunciaria à própria vida para salvar alguém que supostamente já estaria morto, se não um super-herói de verdade? E o fato de ser uma pessoa comum, assim como ele, é o que fazia daquele homem um ser tão especial. Paulinho, que renasceu das chamas graças à coragem daquele bombeiro, decidiu que a partir desse dia daria asa aos seus sonhos. Descobriu que as pessoas têm um valor muito maior do que imaginamos e que os homens do corpo de bombeiros compreendem a fundo a essência da vida. Descobriu que não se deve brincar com fogo, mas acima de tudo, que ser bombeiro é ser o guardião da humanidade. É poder ostentar no peito o título de anjo da vida. Obrigado. Sargento Paulo Teodoro de Oliveira. Nós somos testemunhas hoje da primeira apresentação na história do Corpo de Bombeiros Militar de um conto poético em forma teatral. E tenho certeza, é só o começo. Ano que vem tem muito mais. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Sargento Paulo Teodoro de Oliveira.